Você já ouviu falar de stop motion? Essa é uma técnica de animação extremamente acessível. Qualquer um pode fazer um stop motion usando um celular com câmera. Se traduzirmos ao pé da letra, o termo parece contraditório. Stop significa parado e motion, movimento. Então, como isso é possível? A ideia é justamente criar movimento a partir de imagens paradas. Quando essas imagens, essas fotografias, são colocadas em sequência e reproduzidas, elas adquirem um movimento. Antes de seguir adiante na explicação de como produzir um stop motion, vamos voltar para o início da história do cinema e descobrir como surgiu a imagem em movimento e a sua relação com o stop motion. Esse é um período que chamamos de pré-cinema, muito rico em termos de experimentação, o que é muito comum no nascimento e desenvolvimento de novas linguagens e tecnologias. No fim do século XIX, alguns homens da ciência, fisiologistas, como o francês Étienne Jules Marey e o inglês Edward Muybridge, tinham como objeto de pesquisa o movimento do corpo humano e de outros animais. Para levar a cabo suas investigações, aproveitaram a tecnologia da fotografia para captar imagens de animais se movimentando. Marey chegou a criar o fuzil fotográfico, que consistia em um aparelho capaz de fotografar várias imagens consecutivas em um curtíssimo espaço de tempo. Dessa forma, ele conseguia congelar e decompor os movimentos que almejava analisar. Apesar de seus interesses estarem limitados aos seus estudos, suas investigações continham o princípio do cinema. Se era possível capturar diversas fotografias em sequência, decompondo movimentos, também seria possível inverter o processo e recompor o movimento através de sua reprodução. Ao fazer isso, esses fisiologistas provocaram a faísca da criação das primeiras câmeras de captura de imagens em movimento. A técnica do stop motion está diretamente relacionada a essa descoberta da história das imagens. Para produzir uma animação em stop motion, nós vamos tirar diversas fotos de um objeto, por exemplo, com sutis diferenças de movimento entre uma foto e outra, pensando em como o movimento que desejamos criar pode ser decomposto, fragmentado. Assim como essas imagens de Muybridge. Quando analisamos foto por foto, vemos que elas possuem diferenças muito pequenas entre si. Vamos nos atentar também à fluidez do movimento quando as fotos são reproduzidas em sequência. Vemos que há um leve salto entre as imagens. Por que isso ocorre? Porque faltava descobrir a quantidade de fotos necessárias para de fato vermos o mundo na tela do cinema como vemos com os nossos olhos. Com o tempo, foi então estabelecida uma convenção capaz de recriar os movimentos da forma mais real e verossímil possível, utilizando 24 fotos por segundo. Com menos que isso, acontece esse leve salto que vemos nas imagens de Muybridge, impactando a fluidez do movimento. Mas usar um número inferior de fotografias não é necessariamente ruim. A partir de 10 fotos por segundo, já conseguimos criar um stop motion capaz de criar movimentos. Se usarmos menos que 10 fotos, corremos o risco de nosso vídeo perder o efeito de animação, tornando-se uma série de fotos estáticas exibidas em sequência. Um ponto importante para diferenciarmos a produção atual do stop motion dessas imagens que podemos chamar de científicas do fim do século XIX é a escolha do que vamos animar. Ao criar uma animação hoje em dia, estamos livres de uma finalidade específica e livres para criar movimentos impossíveis de serem filmados, de serem vistos a olho nu, já que agora podemos contar com câmeras de filmagem e softwares altamente desenvolvidos para simular com precisão aqueles tipos de imagens reais. O que seria impossível de filmar com uma câmera de vídeo? Essa é uma boa pergunta para começarmos a criar um stop motion. Podemos imaginar movimentos ou situações inusitadas e realistas. Por exemplo, uma pessoa andando de um lado para o outro sem tirar os pés do chão, como se deslizasse sobre o solo. Essa técnica de stop motion com pessoas é chamada de pixelation. Vamos assistir ao vídeo minuto Rally Quintal, no qual ela é explorada de forma muito divertida. Essa não!
Quem se move nesse stop motion são as pessoas, e elas escolheram o quintal da casa, um terreno do bairro, para fazer uma simulação dessa briga histórica presente nas cidades entre carros e pedestres de uma forma muito bem-humorada. Um outro exemplo está no vídeo de título igual à técnica Pixelation, feito por estudantes em sala de aula usando uma câmera parada. A mistura entre a atuação de um ator com um desenho, que parece ser feito com giz no chão de um pátio, cria possibilidades ilimitadas para o desenvolvimento das narrativas. Porque o ator no chão, com todas as limitações que isso ocasiona, é liberado por meio do uso criativo do desenho, que complementa e abre novas possibilidades. Isso faz com que esse stop motion fique muito rico. E no final, o criador ainda nos acrescenta uma graça adicional quando revela que o ator estava deitado no chão. A cor entra e ele é filmado se levantando, revelando um pouco do processo de realização do vídeo. Uma característica ainda mais legal da animação em stop motion é a possibilidade de dar vida para qualquer coisa que não possui vida própria no mundo real. Qualquer coisa ao nosso redor. Um livro, um copo, um lápis, uma peça de roupa. É muito prático e divertido a gente aproveitar todos esses objetos que temos na nossa casa, no nosso trabalho, que podem ser transformados em personagens na nossa animação. Nesse vídeo que os professores Alessandra Reis e Fábio Lopes produziram para o curso do Minuto Escola, eles escolheram mostrar o processo de feitura de um café, algo tão comum para todos nós. Mas em vez de passar o café da forma convencional, eles reuniram diversos elementos relacionados com o tema para aproveitar a técnica do stop motion. A saca de café como plano de fundo, os grãos sendo moídos pela própria mão, o filtro umedecido sobre a própria xícara. Note que a câmera está fixa, permitindo que a animação dos elementos fique bem visível para nós. Esse detalhe faz toda a diferença no resultado final do stop motion, além de facilitar bastante a sua produção. Você pode usar um tripé, até mesmo improvisado, prendendo o celular em um cabo de vassoura com fita crepe, ou usando um apoio sobre uma mesa, para deixar a câmera parada. Esse recurso também foi utilizado no vídeo Five Finger Filé, vegano, do professor Igor Martim Pereira.
Esse stop motion de apenas 10 segundos brincou com a prática da culinária misturando dedos e alimentos. E como o stop motion pode ser aproveitado no contexto escolar? Logo de início, basta lembrar de como o universo lúdico e fantasioso da animação é próprio do universo infantil. As crianças naturalmente criam histórias, narrativas, dão vida a qualquer coisa que esteja ao seu redor. Sejam objetos, bichos de pelúcia, bonecos, carrinhos. Nesse sentido, a sala de aula se torna um terreno fértil para a fabulação e produção de vídeos em stop motion. Além disso, valorizar o potencial de criação das crianças, materializando as suas ideias em formato de vídeo, pode transformar a relação que elas têm com a escola em um espaço onde elas se sentem valorizadas. Isso se aplica também aos estudantes de outras etapas escolares. Crianças mais velhas, jovens adolescentes, podem despertar para um novo interesse pelo ambiente escolar, diante de novas ferramentas de aprendizagem. Podemos falar também do arsenal de materiais escolares que permeiam as atividades em diversas disciplinas e que podem ser instrumentos de criação de stop motion. Lápis, canetas, giz de cera, giz de lousa, papel sulfite, cartolina, revistas, jornais, tesoura, cola. Um stop motion pode ser feito a partir de desenhos nos mais diversos suportes, nas folhas de um caderno ou em uma lousa, ou podemos nos inspirar na experiência de colagem e criar uma animação a partir de recortes. Outros suportes, como a produção de uma maquete, funcionariam muito bem como um cenário, enquanto os personagens do stop motion seriam feitos de massa de modelar. Vamos ver alguns exemplos? A professora Tatiana Pinto utilizou desenhos feitos a partir de lápis de cor para representar o ciclo da água. O professor José Francisco Navas desenhou na lousa com giz para ilustrar a formação de rizomas. O professor Wilson Mota utilizou massa de modelar para criar um bichinho de estimação, que demonstra formas geométricas com volume, criando uma divertida animação. Vale apontar alguns detalhes desses stop motions, que passam despercebidos, mas são bem importantes para alcançarmos um bom resultado. A câmera fixa e a iluminação constante, sem grandes variações. Como o vídeo em stop motion leva um tempo para ser produzido, corremos o risco de tirar as fotos em diferentes posições se não deixarmos a câmera parada, e de termos uma variação na luz que é natural com o passar do dia, já que pode clarear ou escurecer a qualquer momento. Por isso, procure utilizar um tripé de apoio para sua câmera e uma luz artificial que seja constante. Repare nesses detalhes no vídeo Processo Progresso, no qual a professora Jéssica Acamini utilizou diversos recortes e materiais escolares, como canetas, carimbos e tesoura, para fazer experimentos de stop motion.